Eu sou Mirley Castro. Eu sou Janaína Marzalek E nós somos o Pod Lei. Olá, seja bem-vindo ao Pod Lei, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem oferecimento de Vitrine das Cores, Rápido Chapuri e também Clínica de Estética Rosa de Saron. Doutora Janaína, Pod Lei começando. Nossa entrevistada de hoje, quem é? Doutora Carol Cabral, uma super parceira aqui do nosso Pod Lei Acre. É a terceira vez dela aqui no nosso programa. A mulher, assim, olha, ela é incrível, fala de tudo. Já veio falar sobre o meio ambiente, já veio falar sobre ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje a gente vai retomar esse assunto tão importante aí sobre o meio ambiente. Verdade, gente, mudanças climáticas, não preciso dizer, olha como está o nosso tempo, o nosso clima frio. E aí a gente dorme com frio, acorda com calor. E aí não tem garganta que aguente, né? A gente vai falar dos nossos colaboradores, vamos para o intervalo comercial e quando nós voltarmos, a gente vai bater esse papo super agradável com ela. Então, falando dos nossos colaboradores, nós vamos falar de Vitrine das Cores. O verão está chegando, você precisa dar uma arrumada na sua casa, pintar com cores do momento, tendências. Você passa na Vitrine das Cores, melhores preços, melhores condições de pagamento. Fica na Via Chico Mendes e no Bosque. Nós temos também você, empresário, que precisa trazer a sua carga com total segurança e assegurada, tá, gente? Principalmente, você aí que precisa trazer a sua carga de São Paulo, de Goiânia para Rio Branco, você precisa falar com o meu amigo Daniel, que fica ali na Rápido Chapuri, atrás do Alto Posto Amapá. E você, mulherada, quer dar uma arrumada no rosto, ficar belíssima, você precisa ir na Clínica de Estética Rosa de Saron, limpeza de pele, drenagem linfática e remoção de sinal. Agora sim, nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já com Carol Cabral. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Estamos
de volta do nosso intervalo comercial e agora vamos começar a nossa entrevista aqui com a doutora Carol Cabral. Mas antes, A mãozinha, porque tem que dar sorte, é claro, seja né? bem-vinda, Obrigada, doutora. meninas. Muito bom. É um prazer sempre recebê-la aqui, né, doutora Janaína? É isso Doutora mesmo. Janaína, a senhora sempre apresenta nossos convidados. Isso, olha só, a Carol, essa é a terceira vez, mas agora que a gente está com esse formato de, né, procurar saber um pouquinho mais do nosso entrevistado, para vocês saber quem é essa pessoa aí, né? Tanto assim no profissional quanto na vida pessoal. Então, Carol, fala um pouquinho para os nossos telespectadores quem é a Carol Cabral. Então, é difícil a gente se autodescrever, né? Mas, assim, posso dizer que eu sou uma mulher, né, muito engajada, né, na temática ambiental. Eu sou advogada desde o ano de 2003, né, e sempre sou acriana, nascida e criada no estado do Acre. Sempre fui uma criança e uma adolescente muito envolvida com as causas da natureza em si. Eu lembro que pequenininha nós já comemorávamos o Dia da Amazônia aqui no estado e eu fazia questão de passear com o colégio, com os colegas, a gente montava aquele grupo para ir conscientizando os vizinhos próximos à escola. Então a gente já fazia tudo isso porque acabava que o meio ambiente que a gente vivia, né, a proximidade com a natureza no nosso estado era muito presente. Ainda é muito presente se a gente comparar com as grandes metrópoles. E eu acredito que, em razão disso, eu fui uma advogada que procurei me especializar na temática ambiental. Então, essa temática ela surgiu para mim ainda na graduação. Ela não fazia parte da minha grade comum da graduação, e eu me inscrevi para fazer uma eletiva. Na época, a gente fazia as eletivas pela internet já, internet de escada ainda naquele tempo, e eu me lembro que eu fui a única da minha turma que me inscrevi em Direito Ambiental. Como não teve quórum, essa turma não pôde avançar. E aí eu não sosseguei, eu digo, não, mas eu preciso me especializar, porque é uma temática que eu gosto. Eu tinha dado umas pinceladas da temática ambiental em Direito Constitucional na graduação, e aí nós fizemos a primeira especialização, acredito que no estado do Acre, pelo menos com aulas presenciais aqui, éramos 7, 9 alunos no máximo que nos formamos na especialização em Direito Ambiental naquela época. Então eu sou advogada desde 2003 e com especialização em Direito Ambiental desde 2005, 2006. Tem história Em 2005 a gente, 2004, 2005 nós tivemos a aula, acho que 2005 apresentamos lá o trabalho de conclusão. Então, quando eu estava terminando a especialização, como nós éramos poucas pessoas naquela época, nós já tínhamos a ministra Marina, né? Ela já era, então assim, a temática ambiental já era muito presente para nós acrianos também, né? Surgiu uma oportunidade de fazer Eu tinha sido professora de segundo grau antes de ser advogada, tinha sido professora de inglês, e eu lembro que, por ter essa didática, a faculdade na época, a FIRB ainda, que depois virou FAO, que depois virou IUVERSE, né? Ela chamou a gente para fazer um teste, que ia ter uma turma de Direito Ambiental, isso no ano de 2005. Como eu estava concluindo a especialização, acho que faltavam alguns meses para a gente concluir, e assim, lembrando, quem era do nosso grupo, né, que está até hoje com a temática, éramos eu, a professora Kelly Janine, professora Tatiana Carbone, professor Marco Aurélio, que era até dessa hoje estão turma. militando. Que até hoje estão militando. Que mais? Tinha o Fábio, tinha colegas do MP também, daquela época, que também fizeram a especialização em Direito Ambiental, enfim. E aí eu fui fazer o teste, né, para Direito Ambiental. Eu lembro bem quem aplicou o teste para mim foi o nosso querido, sempre, né, vice-presidente da OAB, conselheiro federal, doutor Luiz Saraiva, ele que aplicou o teste para mim. Ele era professor de Direito Agrário na época, na verdade de Direito Civil, mas ele, na advocacia, ele atuava em Direito Agrário. E aí eu fui fazer o teste, consegui passar, e em 2005 eu assumi minha primeira turma de Direito, e assim foi até a última turma de Direito da FAO. Eu fiquei todos esses anos, de 2005 até 2023. Em 2023 eu fui... Aí coincidiu com o fechamento da IUVERSE, eu já tinha passado no concurso da UFAC e fui dar essa aula também de Direito Ambiental. Sempre Direito Ambiental, eu dei outras aulas, né? Eu tenho um amor também pela temática de Direito da Criança e Adolescente, fui professora de Direito da Criança e Adolescente de 2009 para cá, mas acaba que é uma temática também ligada ao direito público, ao direito meta-individual, ao direito coletivo,
né? E acaba isso sendo mais apaixonante. E, curiosamente, agora, nas turmas que a gente chama de DPLE, da UFAC, eu fui dar aula de Direito do Consumidor, que era um ramo que eu ainda não tinha dado aula, mas que é também meta individual. Liguei até para a professora Maísa, Maísa foi minha aluna, né? E aí virou minha colega, virou minha colega primeiro de faculdade, né, como professora, e depois de mestrado. E eu falei, cara, acabei aqui acabei que eu digo assim, não é que eu encerrei a carreira, mas assim, era um fechamento que eu precisava, né, enfrentar. E além disso, eu fui, como advogada e como professora, sou também auditora do Tribunal de Contas do Estado, né, fiquei um tempo lá no Tribunal de Contas também, trabalhando no núcleo de ambiental, tive a oportunidade de presenciar, participar do primeiro Congresso Nacional dos Tribunais de Contas de Direito Ambiental. No mestrado, eu fiz o meu trabalho, os meus artigos, praticamente todos voltados ou para criança e adolescente ou para direito ambiental. E, em razão disso, no final, né, no meu trabalho de conclusão, eu fiz com a temática fake news na seara ambiental, né, os efeitos e consequências para o Estado de Direito Ambiental, e isso virou um livro, né, que é um livro que foi lançado pela editora Dialética no ano de 2022, e a gente tem aí, quem quiser adquirir, está lá na editora Dialética, ele tem tanto físico quanto em meio digital. E é isso, né? A gente vem caminhando há muito tempo, e sempre aprendendo, e sempre levando conhecimento. Além disso, assim, participo, tenho a oportunidade de levar o que eu sei para diversos locais, né? Desde palestras em universidades, em faculdades. Recentemente, agora, participei da aula inaugural no curso de Ciências Sociais com a temática da COP30 também. Estou atualmente como conselheira federal da OAB Acre, fui secretária adjunta. Como secretária adjunta, eu fui da Comissão Nacional de Direito das Florestas e agora estou como presidente da Comissão Especial Nacional de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais. Todo mundo fala, nossa, quanta coisa boa. Não, eu vejo isso como um desafio gigantesco, né? É muito grande, porque imagina a expectativa que isso é criada para a gente, né? Ah, não, então acontece alguma coisa com relação a mudanças climáticas, a gente quer ouvir lá a professora Carol e tal. Então, assim, é um desafio para a gente, né? Então, e nos obriga a estar sempre nos atualizando. Sim, só certeza. que, para além da profissional, da advogada, da professora, da auditora, né, da presidente de comissão, da conselheira federal, nós temos a nossa vida pessoal também, né? A mãe, a esposa, a filha, a irmã, a amiga, né? Sim. Então, a mulher é um ser extraordinário mesmo, né? Deus dá esse privilégio para a gente se desenvolver, né? Vários papéis e procurando ali sempre estar acertando, sempre caminhando, né? Tendo muita humildade, porque nós não somos nem a palmatória do mundo e nem somos também donos da verdade absoluta. A gente está sempre procurando aprender e levar o nosso conhecimento. Eu sempre brinco, Janaína, né? Porque eu dou aula eu já tive a oportunidade, tenho ainda, graças a Deus, de levar palestras sobre a temática ambiental em diversos locais, onde vocês imaginarem, das universidades às igrejas. E uma época eu recebi um convite de uma aluna bem inusitado e que me deu uma satisfação muito grande. Eu tenho até um exemplar de um prêmiozinho que nós recebemos dessa participação. Eu fui falar sobre fake news ambiental dentro do Garagem Clube. Quer dizer, falei para pessoas profissionais que não eram do ramo do direito, muitas vezes nem da academia ligada à temática ambiental. Só que o mais incrível, eu aprendi muito mais do que eu falei, porque lá estava engenheiro civil, lá estavam pessoas de ciências contábeis, cientistas, né, que estavam lá desenvolvendo, e cada um falou um pouquinho à sua maneira. E eu lembro que eu falei, mas como é que vai ser esse pouco do Garagem Motoclube, né? Como que vai ser e tal? E nós estávamos lá, né, numa noite muito agradável. Então, assim, isso é prazeroso para a gente, né? De poder levar em todos os cantos. E eu tenho uma conhecida, uma advogada lá da Paraíba, que ela disse assim, Carol, nós ambientalistas, nós não temos que falar só para convertidos, pessoas que gostam, né, da temática. Nós temos que falar, principalmente para quem não gosta, para quem acha que a temática é chata, exato, né? Para quem acha que tá, de certa forma, limitando o desenvolvimento econômico.
para que a gente possa desmistificar, ou mesmo levar uma palavra de incentivo e talvez plantar uma semente ali no coração daquelas pessoas. Então, a gente tem buscado isso, mas é um desafio muito grande. Não vou Doutora, mentir. então eu vou já jogar para a senhora nessa sua seara de conhecimento, qual é o papel do direito ambiental na mitigação das mudanças climáticas. Vamos começar por aí. Sim, vamos lá. Bem, o direito ambiental, eu considero, como Paulo Afonso Leme Machado, que é assim, considerado Ela entende, o olha Papa, só. né? O Papa do direito ambiental. Eu também sou da corrente de que o direito ambiental é ramo do direito público, né? Por quê? Porque diz respeito a um bem que é comum de todos. O meio ambiente não tem um dono específico, um titular. Não é uma pessoa, não é duas, não é o poder público, embora ele tenha um papel significativo nisso, não é uma comunidade, somos todos mesmo, nós somos os titulares desse direito. E em razão disso, o direito ambiental ele traz um conjunto de normas essas que vão incentivar a preservação, que vão nos mostrar como melhor nós devemos manejar com os recursos disponíveis, vai trazer também a questão da responsabilização, porque a gente sabe que isso é necessário, muitas vezes vamos dizer, o melhor instrumento de preservação é a responsabilização. Então, o direito ambiental é um ramo do direito, né, que a gente chama das ciências jurídicas, que, por trazerem uma série de normas relacionadas à temática ambiental, recursos hídricos, florestas, unidade de conservação, áreas de preservação permanente, crimes ambientais, infrações administrativas, por trazer esse conjunto de normas, ele vai ajudar nessa organização social ambiental. Vai dizer, olha, por aqui é melhor, nós já sofremos com essa experiência, isso aqui não foi bacana, o Brasil precisa adotar as seguintes práticas, nós temos que aprender com os exemplos que deram certo e afastar aquilo que deu errado, né? Nós temos que aliar o nosso conhecimento jurídico ao conhecimento científico das outras áreas, a tecnologia que está a nosso favor, né? Hoje você tem georreferenciamento que vai lá, capta as imagens, enfim, tudo isso em favor de um serviço macro, que é essa de oferecer um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal qual está lá na Constituição Federal, no artigo 225. Doutora, fala aqui pra gente quais são os principais assim, crimes ambientais que cometem. Então, falando um pouquinho, já puxando para a nossa problemática brasileira, né, talvez hoje um dos maiores crimes ambientais mais sentidos pela sociedade e que, de certa forma, reflete nas mudanças climáticas é o desmatamento. Desmatamento de regiões consideradas essenciais como a região amazônica, né? Muitas vezes a gente fala, houve uma redução no desmatamento, houve um aumento, houve uma redução, houve um aumento. Enfim, são decisões, às vezes, políticas, que não dependem exclusivamente da nossa legislação e que dependem desses gestores que estão aí, né, à frente dos órgãos que a gente fala, dos órgãos do CISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, assim, um dos maiores crimes ainda cometidos pela sociedade, não só pela pessoa, né, pelo indivíduo enquanto ser privado, mas pelas empresas, pelo poder público, ainda é o desmatamento ilegal de áreas consideradas essenciais para a preservação da natureza e, portanto, para a preservação da nossa dignidade humana, né? Essa situação que aconteceu lá na reserva Chico Mendes, Sim, nós temos um né? exemplo. Nosso exemplo prático mais próximo é da Operação Sussuarana, né? Que da nossa reserva extrativista Chico Mendes. Eu costumo dizer que a reserva extrativista Chico Mendes ela é uma das maiores reservas extrativistas da América Latina, quiçá não seja maior. Ela tem mais de 970 mil hectares, gente. Imagina quantos países da Europa caberiam dentro de uma reserva extrativista Chico Mendes aqui, no nosso estado, né? Então, assim, por que ela foi dada à natureza de unidade de conservação? Porque ela é uma reserva extrativista, que é uma espécie de unidade de conservação que está lá na lei do SNUC, do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Essas unidades de conservação, elas não são criadas aleatoriamente. Eu não vou pegar uma área rural, uma área urbana e digo, não, aqui eu achei bonito, tem esse riacho bonito, tem essa área de floresta bonita, eu vou criar uma unidade de conservação. Não, não é assim que é criado. É feito um estudo técnico, científico, onde vários profissionais vão opinar e vão verificar que naqueles locais existem elementos essenciais para a preservação do nosso ecossistema. E diante disso, esses locais merecem aí uma preservação especial.
Especial por quê? Porque a gente quer guardar a natureza pra gente, porque a gente não quer explorar. Não. É especial porque a gente quer aliar o que o meio ambiente natural nos oferece ao nosso desenvolvimento econômico e social. A gente quer aprender com as comunidades locais, que sabem explorar sem tanta degradação. A gente quer aprender ali com uma população local para dizer o que é melhor, o que não é melhor. A gente quer saber se aquele recurso hídrico ali, ele possui a capacidade de oferecer aquela exploração daquela forma. Se ele não possui, qual o local melhor que possui? Então, assim, a unidade de conservação ela é criada exatamente para proporcionar o desenvolvimento social também, porque tudo está envolvido, né? As pessoas têm uma falsa ideia de que trabalhar o meio ambiente, o direito ambiental ou a temática ambiental é uma temática do partido A, B ou C, e na verdade não é. Ela é apartidária, exatamente. Todos nós temos, né, a possibilidade de usufruir, todos nós sofremos consequências, né, de quando isso não é feito de uma forma regular. Né? A Mirley estava falando bem no início, né? Olha só, a gente dorme no calor, acorda com frio, nós vivemos eventos extremos, nós aqui da região amazônica vivemos eventos extremos. Que a gente vai já continuar falando no próximo bloco. Exato. Principalmente essa mudança aí no sul. Exato. Gente, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já com esse bate-papo super agradável com Carol Cabral. Aqui na Vitrine das Cores, você encontra todo o material que você precisa para a pintura da sua casa ou seu automóvel, com a mais ampla variedade do mercado em tintas. Temos os melhores produtos para a sua pintura em um espaço único para melhor lhe atender. Com o nosso sistema tintométrico, você escolhe a cor do seu sonho e já sai com ela em mãos. Oferecemos o melhor atendimento com a equipe altamente treinada, disposta a lhe atender, seja o atendimento presencial ou online. Venha visitar as nossas lojas localizadas na Via Chico Mendes e na Quintino Bocaiúva e garantir o seu produto de qualidade. Não perca tempo e faça agora o seu orçamento. Na Transportadora Rápido Chapuri, nossa missão é garantir que sua carga chegue ao destino com segurança, rapidez e eficiência. Com mais de 8 anos de experiência, estamos prontos para atender às suas necessidades, seja para entregas locais ou nacionais. Contamos com uma equipe altamente capacitada e comprometida, e com uma frota pronta e bem equipada, para garantir o melhor serviço. Com a Transportadora Rápido Chapuri, você pode confiar que sua mercadoria chegará no prazo certo, com a qualidade que você espera. WhatsApp 11 20 87 8200 ou 68 3221 4941. Transportadora Rápido Chapuri, com você em todas as direções. Voltando do nosso intervalo comercial, a gente não poderia fechar o mês de junho, né, que é o mês do meio ambiente, sem essa entrevista maravilhosa. Carol Cabral, vamos continuar na pegada aí dos crimes ambientais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Limpou o quintal, colocou aquela ruminha de mato lá no fundo, posso tocar fogo? Não, de maneira alguma, principalmente no momento de estiagem. Gente, antes até de continuar essa resposta, eu quero agradecer profundamente essa oportunidade para você, Janaína, para você, Mirley, porque assim, a gente precisa levar isso para o conhecimento da população. A gente não pode deixar isso só nas academias, ou só no grupo ali de juristas, ou no grupo de engenheiros, ou no grupo, enfim.
A gente tem que levar, então a população tem que saber disso. Gente, eu não posso usufruir da minha propriedade de modo a interferir no direito alheio, né? A Constituição Federal fala que todos têm direito de propriedade, mas ela tem que cumprir a sua função social. O que é cumprir a sua função social? Não é pegar a tua propriedade e entregar para a população, não é. Mas é pensar no outro. Então, nós aqui na região amazônica, nós vivemos esses extremos, né? 6 meses de verão absoluto. Nós só temos 2, né? Aqui no norte, só. 2. Que é o verão absoluto, sem chuva, e 6 meses de verão amazônico, que é o inverno, que é muita chuva, muita chuva. Então, assim, nesse período de estiagem, onde a gente não tem chuva, qual que é o nosso maior vilão ambiental? É a questão das queimadas. Mas é só as queimadas que ocorrem na zona rural, lá nos pastos, né, nas unidades de conservação? Não, são as queimadas urbanas. E é preciso discutir a questão ambiental urbana também. A gente, quando fala, e temos muitas leis que protegem a questão da zona rural, mas a zona urbana é onde nós vivemos, onde a maioria da população vive, principalmente a população da capital. Então, queimar lixo urbano não é considerado, pode até em determinadas épocas do ano, e dependendo das circunstâncias, não ser configurado um crime ambiental. Mas, a depender das normativas editadas para aquele ano, para combater as queimadas, e principalmente nesse período de estiagem, é considerado crime, porque fica proibido todo e qualquer tipo de queimada. Todo e qualquer tipo de queimada, porque ela significa o quê? Uma possibilidade de se multiplicar para outros rumos e acabar com o meio ambiente de outras formas. Então, assim, até nisso a gente tem que vamos dizer, se policiar e se resguardar. Outro crime muito, muito comum para a sociedade é a questão dos crimes de tráfico de animais silvestres. A gente vê ali um arara-azul, um papagaio, e a gente quer levar para casa, quer tirar do hábitat natural. Não se pode fazer isso, a gente está mexendo no ecossistema. E a gente estuda isso, olha, lá no ensino infantil, né? Até eu estudei no ensino infantil isso, né? Que a gente tem um ciclo e que um animal depende do outro, para que, de certa forma, esse ciclo não quebre a harmonia. Você é da época dos estudos sociais, da ciência? Sim, estudos sociais, a gente via exatamente isso, né? Do nosso ecossistema nas ciências, né? Na matéria tanto de ciência quanto de estudos sociais, a questão do ciclo do ecossistema. Então, assim, tráfico de animais silvestres, queimadas urbanas, queimadas rurais, corte raso de árvores, que são árvores consideradas em extinção e que são essenciais para o nosso equilíbrio. Nós temos um Código Florestal que é relativamente novo, porque ele é de 2012, ele foi modificado, onde prevê ali a reserva legal, as áreas de preservação permanente, que inclusive um dos relatores é aqui do estado do Acre, à época, e assim, tudo ali foi levado em consideração sob o ponto de vista das regiões que necessitam de maior proteção. Não à toa o Pantanal Mato Grossense, a região amazônica, né, a Caatinga, não à toa são considerados patrimônio, né, nacional, exatamente por quê? Porque elas têm uma relevância para o nosso equilíbrio ambiental, para o nosso equilíbrio climático, para a nossa justiça climática. Fora isso, nós temos toda a problemática social dos refugiados ambientais, as pessoas que estão saindo da zona rural para vir para a zona urbana porque não conseguem escoar seus produtos, porque não conseguem trabalhar, né, a matéria-prima deles de modo a sobreviver com a família. Então, assim, eu lembro que no livro, no Fake News Ambiental, tem uma parte que eu falo sobre quando a gente ficou isolado, acho que o ano era 2015, mais ou menos, pela BR-364, né, quando houve lá a enchente da BR. E eu lembro que a gente dependia de tudo praticamente chegava através de Porto Velho. E eu dizia, meu Deus, cadê os nossos produtores? Eles precisam trazer a nossa galinha caipira, eles precisam trazer a nossa macaxeira, mas eles trabalhavam de uma forma ainda, assim, né? A grande maioria dos produtores rurais trabalha de uma forma ainda muito tímida. Por quê? Porque não tem incentivo do governo para isso, né? Alguma época tem, outra época não tem, não é uma coisa muito linear. Então, o que aconteceu naquela época? Tudo que a gente começou a comprar, começou a ir para preços absurdos. Então, olha como tudo tem uma interligação, né? Tivemos uma problemática de clima, né? Onde nós tivemos uma enchente atípica, né? Em razão, talvez, e isso daí, só mesmo quem conhece bem os Alpes que vai saber dizer, mas talvez em razão
de repente, uma obra irregular, né, que foi lá a questão da BR-364, das hidrelétricas, né, pelo menos é o que se dizia à época. E em razão disso, a gente teve um boom assim na nossa economia, porque tudo começou a ficar mais caro. Arroz, feijão. Tudo bem, naquele momento onde a gente vivia, a questão da enchente, sim, que tinha que vir de avião, ou tinha que vir através de alguns caminhões que só trouxeram, né, só forneciam os objetos básicos, né, para a nossa sobrevivência, até a gente entende, né, a dificuldade que as empresas tinham de trazer. Mas os anos seguintes que se passaram, a gente ficava sempre dizendo assim, vai ter essa enchente de novo, não terminaram a estrada, como é que vai ser? Aí começava a ter um aquecimento na economia. E, em razão disso, a gente tem uma figura muito conhecida, a Joana d'Arc, a doutora Joana d'Arc, que é a promotora de justiça, ela tem um livro que fala sobre crise climática e que ela fala muito desse termo novo que se chama racismo ambiental. Algumas pessoas sofrem mais e outras sofrem menos com a questão ambiental. No verão, acho que a gente falou até sobre isso aqui no último podcast que eu tive o prazer de estar com vocês. No verão, quem tem uma condição financeira razoável consegue ficar com o ar-condicionado ligado, né? 24 horas. E, de certa forma, ter a sua saúde ali equilibrada. Mas quem não tem, né? Mas quem não tem, né? As enchentes, a exemplo do sul, não vamos nem falar das nossas enchentes rotineiras aqui, não. Infelizmente, Nós que a gente sofre. Já estamos meio que acostumados. Né? Já temos uma previsibilidade, né? Nosso próprio poder público já tem uma previsibilidade para isso. Mas o sul, que não estava acostumado com isso, que agora está sofrendo de novo, né? Com as chuvas, né? Extremos, eventos extremos, exatamente. O sul debaixo d'água, Santa Catarina, que é irmão ali do ladinho, congelada. Exatamente, tudo. Então, isso... Quem tem um parente próximo, vai para a casa do parente. E quem não tem? Quem vai para as escolas, para os abrigos comunitários que são lotados, enfim. Aí a gente tem toda aquela problemática social. Nós tivemos o caso de um abuso de criança esse ano mesmo aqui, né, na nossa alagação, que não foi nem uma alagação significativa. Então, assim, até o impacto nisso é diferente de grupo social para grupo social. Então, o racismo ambiental, ele é presente para todos nós. E, assim, nós temos culpa no cartório? Bem, muita atitude depende da gente, de quem a gente elege, o nosso consumismo também, exacerbado, né? Exatamente. Aqui a gente se inclui, né? A questão de quem nós estamos elegendo. Às vezes a gente não tem nem aquele hábito de dizer assim, eu vou já ver aqui no plano de governo desse candidato se ele está falando alguma coisa da temática ambiental. Eu mesmo já eu tive a curiosidade de ver e vi pessoas que foram eleitas e que não traziam praticamente nada dessa temática. Não discutia nada dessa temática. Não sabe discutir, nem chama quem sabe. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, precisa ser mais debatida. A gente precisa ter mais consciência disso. E eu falo consciência no sentido de conscientização mesmo, né? No sentido de evolução, da gente quebrar alguns preconceitos que nós temos em relação a essa temática. Porque, assim, eu sei, gente, e é uma coisa que eu discuto muito, inclusive em sala de aula, falar para um ribeirinho que ele não pode queimar, falar para ele que ele não pode abrir um pasto. Que ele não pode comer uma carne de caça. Exato, que ele não pode comer uma carne de caça, apesar de que para consumo próprio é possível, mas assim, às vezes quer fazer um aniversário, quer fazer uma comemoração, tem aqueles limites. Eu sei que é difícil falar para ele, porque ele vai dizer, cara, eu vivo aqui isolado, é muito fácil para você que está aí com computador, com internet, que vai no supermercado, exato, que compra tudo. E como que eu falo para ele? Não, você tem que preservar. Mas o que eu estou dando em troca para ele? Quais são os serviços que o poder público ou nós, sociedade, estamos oferecendo para ele em troca? Essa questão do ICMBio mesmo, a gente viu isso. Foi penoso ver aquelas vamos dizer, aquelas intervenções do ICMBio, foi penoso. Mas assim, até onde eu sei, aquilo ali foi muito bem dialogado antes. As pessoas estavam ali e sabiam que estavam de forma irregular. As pessoas estavam ali, enquanto elas estavam produzindo de forma extrativista, ok, estavam sendo contempladas pelo plano, mas elas começaram a ceder, né, aos interesses de grandes latifundiários, de criadores de gado, que estavam ali apenas para explorar, comprar por uma mixaria, trazer eles para a zona rural e explorar ali com gado. Então, assim, 100% dessa população fazia isso? Não, de maneira alguma. Tem pessoas ali de bem
que, de certa forma, em razão do contexto, de repente foi prejudicado. Mas o poder público tinha que fazer alguma coisa. Se ele usou devidamente ou indevidamente os meios, aí só quem conhece muito bem o processo é que vai saber dizer. Mas, a princípio, o que a gente pode dizer enquanto operador de lei é que a lei tinha que ser cumprida. Sim. De uma Já tinham forma ou sido de outra, informadas. já tinha tido diálogos, notificações prévias, não sei se com todos, mas com a grande maioria, já era meio que uma ação previamente anunciada. Agora, claro, como isso vai ser gerenciado, para onde esse gado foi, como que ele foi aproveitado, isso tudo o poder público tem que ter esse cuidado. Mas eu volto a falar uma problemática que nós temos. Nós nos preocupamos com quem nós estamos elegendo? Eles, de certa forma, eles sabem gerir uma situação grave como essa? E como a Reserva Extrativista Chico Mendes, nós temos outras unidades de conservação que estão aí sendo objeto. Né? Exatamente. E que vamos ter outras, porque outros problemas, porque nós continuamos explorando indevidamente as unidades de conservação. E que uma hora a conta chega, não Uma hora adianta. já estamos passar um ano, sofrendo. 2 meses, Já estamos sofrendo. Eu acredito que esse potencial hídrico que a gente tem hoje, a gente não tinha um tempo atrás. A gente tinha muito mais. Eu tenho aluno que às vezes fala assim, professora, mas o Rio Acre sempre encheu e quando fica seco a gente sempre conseguiu atravessar ali ele. Eu falei, sim, mas a população quadruplicou. As nossas necessidades quadruplicaram. A tecnologia hoje nos obriga a, de certa forma, explorar muito mais. Exatamente. Né? As nossas necessidades, elas também mudaram, elas se modificaram, né? Então, a gente tem que aliar a tecnologia a nosso favor e tem que trazer essa reflexão para a sociedade nesse sentido. Então, a gente não pode esquecer que os órgãos envolvidos ali na operação Suarana, porque não foi só o ICMBio, né? Ele também agiu junto com o IBAMA e com outros órgãos, era necessário fazer alguma coisa, né? Doutora, COP30. Exatamente. Fala só rapidinho o que é essa COP30, faça suas considerações finais. Então, a COP30 é uma reunião, né? A gente fala de Conferência das Nações Unidas, que fazem parte dos países quadros que já discutem as mudanças climáticas. Elas ocorrem anualmente em diversos países. E esse ano nós vamos ter o privilégio de discutir a COP30 em Belém do Pará no mês de novembro. O que isso é importante? Primeiro que nós vamos estar na região amazônica discutindo uma coisa que nós conhecemos, né? Porque ninguém melhor do que o Amazônia dá para conhecer o seu meio ambiente. A região amazônica a gente sabe que engloba uma parte também do Peru, uma parte da Bolívia, mas está mais concentrada no Brasil. E em razão disso a gente tem esse poder-dever de levar para conhecimento e de reivindicar as nossas necessidades para preservação dessa riqueza natural, riqueza social, riqueza cultural, né? E países do mundo inteiro estarão reunidos, autoridades do mundo inteiro estarão reunidos, e não só autoridades ambientais, não. Autoridades econômicas, autoridades culturais, autoridades sociais que vão estar lá reunidos em painéis para discutir uma série de temas relacionados às mudanças climáticas, né? Desmatamento, crédito de carbono, as unidades de conservação, a forma de criação, o racismo ambiental, né? A justiça climática como um todo. Provavelmente isso sempre ocorre nas conferências. Vai ser assinada uma carta de intenção onde países, como foi no Acordo de Paris, vão se comprometer aí a mitigar as consequências danosas da inversão climática, né? Desses eventos extremos. Vão haver exposições de novas tecnologias aliadas, né, a essa preservação ambiental e, portanto, aliada à questão da justiça climática. Então, assim, é um momento de aprender, é um momento de levar conhecimento, é um momento que o mundo inteiro vai estar voltado, com os olhos voltados para essa discussão. Não é à toa que o príncipe, né, o príncipe William lançou um prêmio que vai ser aqui no Brasil juntamente com a aproveitando COP, esse momento, o mundo né? inteiro de olho aqui no Brasil. Exato, autoridades do mundo inteiro. Aqui está, como é que eu posso dizer, o futuro do mundo. Exatamente. Porque nessa discussão não é brincadeira, nós sabemos que mês de julho está chegando, vamos tratar da nossa cidade, como ano passado a gente não teve, o mês de julho e agosto foram os piores meses, Expoacre nós fizemos quase não respirando. Foi verdade. Né? Então está chegando o mês de julho, nós temos que pensar, porque isso atinge todo mundo, é o mundo todo. E antes a gente tinha esses problemas de queimada, mais aqui na região amazônica, né? Foi o Brasil inteiro,
uma parte do mundo sofrendo aí com as mudanças climáticas. Exatamente. Doutora Carol, muito obrigada. Seja Obrigada a sempre vocês. bem-vinda aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, meninas. Gente. Muito obrigada. Sucesso sempre para vocês. Deus abençoe cada vez mais. Obrigada. Cheiro no coração, galera. Obrigada pela audiência. Beijo. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Aê, Tchau. a cara Foi muito ótimo. bom.